Oi pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui junto com vocês, onde a gente vai pegar a faísca e fazer em vários elementos. E para começar, eu vou fazer ela numa versão água. E aí eu vou improvisando aqui as técnicas e vou ensinando vocês como que eu vou fazer isso, ok? Eu vou começar com essa referência aqui de base. Vou pegar um azul mais claro, no caso aqui com um pincel, esse tom de azul, e vou fazer toda a parte e já vou moldando aqui a parte do fogo para ficar igual água. Então, eu vou diminuir o pincel, vou vir aqui, ó, e vou fazer tipo uma ondinha para baixo, assim, ó. Aí eu venho contornando como se fosse uma ondinha, só que aqui um pouquinho mais puxada, assim, não pontudo, como seria fogo. Aqui eu vou vir dar uma ondulação e vir assim também, ó. E aqui eu vou vir nessa vibe também de água. Vou vir dar essa ondinha aqui, ó, e já vou vir como se eu fosse fazer uma outra água, sabe? Aí eu vou vir aqui, ó, e vou trazer pra cá esse efeito aqui que vocês estão vendo. Só que aqui eu vou extrair esse efeito que vocês estão vendo e vou apagar a parte daqui da imagem, que vai ficar preto e branco, que eu preciso das cores, e esse efeito aqui também. E aí eu vou fazer. Depois que eu fiz isso, eu vou vir preenchendo, porque eu queria salvar essa parte aqui, ó, que é a parte da divisão, sabe? Só que aqui parece que não tá tão certinho. Deixa eu colocar aqui no transformar na parte de cima e vir juntando aqui, ó, para que eles fiquem certinho. Aqui assim, acho que deu bom. Deixa eu ver. Pronto. Agora, vamos lá. Vou vir preenchendo essa parte aqui, como vocês podem ver. Nessa parte aqui também da água. Deixar ela com um pouquinho mais efeito, como se fosse de onda. E vou preenchendo toda essa parte aqui. Aqui eu gosto de deixar o pincel grande. E vou descendo até ficar nesse efeito. E vou cobrir tudo. E aqui nessa parte também. Só que aqui eu tenho que respeitar essa ondulação aqui, ó. Pra ficar... Agora sim, dá pra vir com um pincel grande assim, ó. E, ó, vim pintando o excesso e depois só vim fazendo a correção. Aí, aqui embaixo eu venho aqui também, vou cobrindo. Eu assisti esse filme da Pixar e gostei muito. Eu achei interessantíssimo ele, eu achei ele muito bonito visualmente. Tem pessoas que acharam a história um pouco clichê, mas eu acho que a Pixar trouxe, assim, reflexão, né? Que é o que eles gostam de trazer. Agora, eu vou vir com subtons, né? Então, eu vou vir com vários tons assim, ó, de azul. Não na mesma camada, e sim camadas diferentes. E vou criar esse efeito aqui, ó. Que eu acho que tem muito a ver com o efeito da água. Aqui parece que eu acho que vocês não conseguem ver tanto, mas confia no processo. Aqui eu só tô preocupada em trazer pra cá esse efeito. Aqui assim também, ó. Aqui. E agora eu venho esfumando, ó. Tá vendo que tá dando esse efeito? Vou esfumar 2 vezes. Depois que eu esfumei 2 vezes, eu vou vir aqui, ó, com esse tom mais lilás, tá vendo que tá no centro? E aí eu vou fazer esse mesmo efeito de iluminação que tem no próprio desenho. Então, vai ser em algumas partes mais iluminadas. Aqui, ó, puxar para esse lado, quase como se fosse a sombra, a luz, né? A iluminação. Aqui assim, aqui assim,
Aqui, ó. Aqui no meio, aqui, ó, também. Pontos de iluminação. E esfumo. Vou vir esfumando, ó. Gosto de esfumar 2 vezes, gosto de deixar bem esfumadinho. Depois que eu fiz isso, eu vou vir com esse tom de azul mais escuro e vou fazer os acabamentos primeiro da água, né? Que é o fogo, mas eu vou fazer na versão da água. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer toda essa parte aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aí eu venho preenchendo. Gosto de deixar o pincel um pouquinho maior para fazer essas partes, porque aí economiza mais tempo. A Faísca é um personagem bem estressadinho, inclusive é um problema que ela tem, esse estresse. E eu comecei a criar um monte de teoria na minha cabeça quando eu vi esse filme, sobre o porquê ela poderia ser tão estressada depois do desfecho do filme, sabe? Que a gente entende que, na verdade, ela quer outras coisas pra vida dela. E aí eu fico me perguntando, aparentemente no filme, ela descobre isso num determinado momento ali do filme. Mas eu fiquei depois me questionando se todo esse estresse que ela estava não era reflexo de que ela já não queria isso, sabe? Só não tinha se dado conta. Que a impressão que dá de primeira, eu assisti uma vez, a primeira vez eu fiquei, beleza, ela percebeu ali que tinha uma outra possibilidade. Mas depois eu fiquei pensando, cara, será que aquele estresse todo dela já não era sinal disso, sabe? Vou vir aqui, ó, deixando um azul, esse azul escuro, essa partezinha do olho dela. Depois disso, eu gosto de vir, vou vir com preto. Vou fazer a bolotinha do olho. Aqui, ó. Aqui assim. E aí, depois eu crio uma nova, venho aqui. E vou fazer a de baixo. Vou vir fazendo toda essa parte desse contorno aqui, ó. E olha isso. Aí vocês acham, não, vai ficar assim? Não. Eu vou vir aqui, ó. Vou vir com esse azul lindíssimo e vou jogar aqui embaixo. Depois eu vou vir com esse azul bem escuro aqui, ó, mais escuro, e venho aqui em cima. Depois eu vou esfumar. Mas esfumar ao ponto que a gente consegue ver esse degradê, tá vendo? Lindaço. E aí, pra dar o tchan mais, eu vou vir com branco e vou fazer todo esse acabamento aqui, ó. Nossa senhora, ficou bom, hein? Vou vir aqui e vou fazer o acabamento. Depois eu venho fazendo esse detalhe aqui. E fazer esse contorno aqui na parte de baixo. E preencher. Acho que eu vou vir com a borracha e vou vir fazendo esses detalhes aqui, ó, porque não ficou tão certinho. Coisa pequena, coisa pequena. Aqui a gente já consegue ver um efeito de água bem nítido, digamos assim. Principalmente se eu vim aqui, ó, por exemplo, e apagar essa parte aqui, ó, de onde tá aparecendo o fogo aqui nessa parte de baixo. E aqui agora eu vou começar a acrescentar detalhes pra gente conseguir enxergar mais detalhes, digamos assim. Vou vir com esse azul escuro, pessoal, e vou vir fazendo esse contorno do nariz. Tá vendo que ela tem um nariz aqui, ó? Ele vai vir na mesma proporção, nem mais nem menos. A única diferença é que eu vou esfumar pra dentro. Só que esfumar com uma intensidade um pouquinho menor, ó. E aí eu venho esfumando. E agora, ó, dá pra ver melhor esse efeito. Agora, pra dar um detalhe a mais ainda, eu vou vir aqui, ó, com esse tom bem claro. Vou colocar um branco. E aí eu vou vir no contorno dessa parte aqui, ó.
do rosto dela. Uma camada diferente, né? Importante. E vim aqui, ó, com um pincel mais grossinho, assim, ó. Diminuir e vamos fazer o acabamento. Vou vir aqui assim, fazendo contorno. Aqui assim. E aqui assim também. Puxado para um lado. Aí, tá torto, eu sei, tá com um acabamento esquisito. Mas aí eu vou vir aqui, ó, e vou puxar pra dentro esse acabamento. Pra dar um tchan a mais. E aqui, de forma bem cuidadosa, eu faço também pro lado de fora pra tirar esse aspecto de torto, sabe? E eu venho fazendo o acabamento, deixando esse tom mais clarinho. Depois disso, ó, vou vir aqui fazendo esse acabamento do lado de fora e vou puxando aqui essa parte da frente. E vem aqui, ó. E nessa ponta eu só esfumo e venho e volto aqui pra dentro. Tá vendo que bem no meio dele tem o branquinho, né? Mais claro. Mas nenhuma das pontas estão marcadas porque foram esfumadas. Aí eu diminuo a opacidade também. Se você não sabe como diminuir a opacidade para esfumar manualmente, eu tenho um curso aqui na descrição do vídeo, que sempre tá, onde eu ensino para vocês absolutamente tudo desde o começo. E vocês aprendem a usar cada uma das ferramentas para dominar esse aplicativo aqui, tá bom? Aqui, ó, eu venho fazendo esse acabamento. E aqui. Depois que eu fiz isso, pra ver que... Deixa eu só fazer essa parte aqui, aí eu apago junto com vocês o rascunho pra gente entender pra onde que tá indo isso aqui, né? Vamos lá. Vou vir aqui, ó, com essa parte e vou apagar. Aqui, ó. Só tem que tomar cuidado pra não apagar as divisórias. Aqui assim... Vou vir apagando todos esses detalhes aqui, ó. Com um pincel maior. Eu tiro o excesso. Que aí a gente consegue ver melhor esse efeito de água. E ver o que dá pra fazer a mais. Aqui, ó. Bom, a gente tem aqui um lado, ela na versão. Eu acho que não precisa ser tão iluminado assim. Então, eu vou vir... com esse efeito, tirar mais, ainda deixa em 17% e esfumar tudo, assim, ó. Deixa eu ir achar essa parte da borda e, ó. Ah, agora ficou bonito, gente, ó. Tira bem mais esse peso, sabe? Ó. Agora, eu vou vir com esse outro tom aqui, ó. E vou fazer algumas iluminações em outra camada. Sempre gosto de fazer camadas diferentes. É uma coisa que faz diferença. Aqui assim, ó, principalmente nas pontas, que é onde a água faz a volta aqui, ó. Aqui assim também. Aqui, ó. Aqui, ó, na acentuado aqui, ó. Tipo como se fosse um iluminador. E aqui, ó, perto da sobrancelha. Aqui eu acho que vai ficar um efeito muito forte. Mas eu vou colocar, se ficar muito forte eu tiro ou esfumo mais, ó. Aqui. Temos aqui, no caso, a faísca versão água, como vocês podem ver. Olha esse efeito de água, gente.
Ficou muito bonito esse contorno. Agora, eu quero muito esse tom de azul, que eu ainda não vi aqui, não apareceu. E eu vou colocar ele de contraponto para dar mais efeito ainda, ó. Aqui, daqui pra cá, ó. Quase que for como se fosse um efeito de sombra, sabe? Acho que vai ficar bom. Acho não, tenho certeza, vai ficar muito bom. E aí eu vou trazer pra cá, sempre puxando pra esse lado aqui, ó, de sombra, esse efeito de água, ó, assim. Não precisa tá perfeito, eu sei que tá bem esquisito, mas não é porque tá errado, e sim porque depois que esfuma não faz tanta diferença, ó. Depois que tem o esfumado. Vou esfumar 2 vezes, porque eu quero essa mesclagem de cor. E vou tacar aqui mais uma vez, ó, numa camada acima, mais um tom de azul mais intenso nessa parte, aqui e nessa parte aqui, ó. E aqui, ó, pertinho do olho também. E aí eu venho esfumando. Vou vir esfumando. Só que nesse esfumado eu vou deixar um pouquinho mais marcado, ó. É isso, pessoal. E aqui venho findando com o branco. Jogo pontinha do nariz. Pontinho aqui, ó. Pontinho aqui. Esse pontinho claro aqui, que eu acho importante. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, ó, também, ó. E aí eu dou aquela esfumada marota. Isso. E ficou assim a parte da faísca versão água. Eu vou fazer as outras versões com vocês em outros vídeos. Comentam aqui se vocês querem ver vídeos mais nesse estilo, que enquanto eu vou fazendo, eu vou explicando pra vocês o que eu tô fazendo. E se vocês quiserem dominar esse aplicativo aqui, o link tá aqui na descrição.